Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Emerson Barbosa Júnior, Science and Data Science. E no vídeo de hoje vou te mostrar como é que trabalha com dados reais, simples. Para quem não sabe, eu sou cristão e não tem nada a ver com a área daqui do canal. E nem vou falar disso, do cristianismo, nem nada do tipo. Mas o meu objetivo com esse vídeo é mostrar como qualquer área da sua vida pode ser uma fonte de dados que você pode coletar e analisar. Então, lá na igreja, tinha a frequência de pessoas que frequentam a classe de ensino e eu queria ver como a frequência de cada classe estava oscilando em um determinado ano. E além disso, eu queria ver e fazer uma lista para ver quem ganharia certificado ou não. Então, eu fiz uma manipulação toda no R para chegar a esses dois objetivos: observar a frequência ao longo do tempo e observar e conseguir esse certificado. E é interessante porque isso aqui para mim não é nada difícil. Era mais fácil eu fazer isso manualmente, fora que isso aqui já está automatizado. Então todo ano eu provavelmente, quando quiser fazer isso, já vou ter o código pronto. Então eu não vou precisar passar por todo aquele processo de fazer manualmente. Então tudo na nossa vida pode ser automatizado. Então eu estou usando o ggplot dplyr e aqui são os arquivos. Primeiro é um dado com os estudantes e a frequência de cada estudante. Aqui são nomes de pessoas reais, só que eu manipulei previamente para substituir os nomes por questão de até LGPD mesmo. São dados pessoais de cada pessoa, o nome de cada pessoa. Não ia ter como pedir autorização para todo mundo. Então eu tenho aqui as pessoas que eu substituí por letras e números, a frequência dessa pessoa que ela tinha ao longo do ano, a classe que ele fazia parte, que era senhores, e a posição, que era estudante. Nos dados separados por grupo, aqui, esse dado aqui ele é importante para eu saber qual aluno ganharia certificado. Então, dessa forma, essa é a forma de organização padrão de dados em qualquer área. Cada pessoa é uma observação ou um ID específico, e essa pessoa ela vai ter um valor específico de frequência, vai ter uma classe específica. Geralmente é assim que os dados são organizados. Mas quando lidamos com dados temporais, isso pode ficar de maneira diferente. Então, os meses seriam cada linha e, nesse caso aqui, quando você trabalha só com uma variável, você teria a coluna específica, ela seria o valor de cada mês, de frequência de cada mês para aquela classe, isso até dezembro. Então, geralmente, quando trabalha com dados temporais, as observações vêm, os meses vêm nas linhas e as observações de cada mês vêm na linha do lado. É assim que funciona. E os dados aqui processados, que seria a quantidade de dias de cada mês que eu vou utilizar em algum momento. Então, o primeiro que eu queria fazer era processar esses dados. Então, aqui é a quantidade de dias de cada que teve em cada mês que a gente coletou dados. Aqui 3, porque a gente coletou dado 3 semanas, para padronizar e fazer as divisões específicas e corretas. Então, aqui eu processei os dados e dividi esses dados por quantidade de dias para padronizar e a gente saber quanto, em média, no mês, essa é a frequência daquela classe é. Então, em vez de somar tudo, eu tirei a média, que seria um valor mais próximo. Em média, 9 pessoas, por exemplo, em janeiro frequenta aquele ensino e aquela classe naquela igreja. Então, você tem 9 geralmente que vão, e isso dá para ser comparado porque em janeiro foi 9 senhores, senhoras em média foi mais do que senhoras, mais do que jovens adolescentes, primários, juniores e novos convertidos. Então aqui são também os meses, os dados processados aqui,
os meses eu fiz umas correções, coloquei como fator, mudei os nomes que estavam estranhos para os gráficos, agora o nome das colunas estão mais corretos. Excluí a primeira, na verdade os novos dados aqui, excluí a primeira e a segunda coluna que eu não ia precisar. E aí fiz um loop de dados processados para ter os totais de frequência pelo ano. Eu queria também, além de ver cada classe em média, quando cada classe foi, eu queria a média geral de todas as classes naquele mês. E aqui é para o certificado, eu vou passar mais rapidamente, mas aqui eu fiz uma manipulação para ver quais pessoas tinham o valor maior do que a metade e era quem ganharia certificado. Então aqui é o nome das pessoas que ganhariam. Então cerca de 40 e poucas pessoas ganhariam certificado porque teve mais da metade de frequência ao longo do ano. Esse foi o critério adotado. Então aqui são os estudantes que foram mais frequentes. É claro que eu vou saber identificar pelo ID. Aqui, dado estudante ordenado. Aqui a gente fez se a pessoa ganhará certificado ou não, tá true ou false. E a frequência de cada uma dessas pessoas. Inclusive ele te deu um prêmio para quem era mais frequente, que é os professores mais frequentes de lá. Então 39, 38, 37, 36. E aqui é os dados gerais que eu utilizei, que eu dei aqui seria como se fosse um table. Temos o total, o certificado e aqui as pessoas mais frequentes. Para não demorar muito tempo, aqui são os outros, o mais frequente de cada classe. E agora indo para os gráficos que eu falei que eu tinha feito. Então indo para o plot aqui. Eu estou utilizando... Esqueci de abrir. Esqueci que estava armazenando o gráfico. Então aqui, por exemplo, os meses que eu falei, então veio desses dados processados aqui. Eu uso o mês e uso a quantidade de frequência que o senhor esteve em cada mês. Então a gente olha aqui no gráfico. 9 em janeiro, 10 em fevereiro e assim sucessivamente. Inclusive, quem for trabalhar com isso, dá até para fazer uma série temporal, mas precisaríamos de mais dados nesse caso aqui. E aí a oscilação ao longo do tempo. Aqui é as senhoras. Em média, você percebe aqui que já teve um aumento ao longo do ano. Começou pouco as senhoras participando, até chegar um pico de 15, depois diminuir no final do ano. Os jovens oscilou em média de 4 frequências ao longo de cada mês, cada semana. Aqui os primários também tem uma oscilação lá em cima. Juniores. E novos convertidos que tem bem pouquinho. E aqui é o total. Eu falei que queria ver também o total. Então em média 40 pessoas frequentaram em cada semana de cada mês. Em média 40 pessoas frequentaram essa aula de ensino que tem na igreja. E eu não estou falando isso só porque é aula de igreja ou coisa do tipo. Mas minha dica para você é, se você é de qualquer religião, você pode usar os dados de sua igreja, claro que seguindo as regras de uso de dados, para contribuir. Então, por exemplo, aqui eu já consegui, como eu coordeno essa parte do ensino, eu já percebi que a frequência está em torno de 40. Será que dá para aumentar? Será que eu consigo incentivar mais? Tem classes que estão com poucas pessoas. Eu já poderia dar um feedback para um líder religioso. E assim sucessivamente. Então, se você tiver alguma religião, ou se você, não sei se você é ateu, enfim, cada pessoa vai ter sua crença, mas você pode utilizar em áreas da sua vida esses conhecimentos que vão também trazer insights para a sua vida pessoal como um todo. Então esse é um exemplo que eu achei bem legal, por isso eu resolvi trazer, que eu trabalhei com dados da vida real, que eu mesmo coletei, eu mesmo fiz, e dessa forma consegui tirar insights interessantes. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, bem atípico, mas
Espero que você tenha aproveitado algo. É isso, até os próximos vídeos e até logo.